Aloha galera, projeto Marcas de Combate, voltando ao seu formato original, falando de 5 em 5 minutos do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Nós estamos aqui no capítulo 9, tá? Mais ou menos na metade do livro, e temos história nova, Pele de Foca, Pele da Alma. Vamos nos lembrar então de ouvir essa história como se tivéssemos 5 aninhos de idade, como recomenda o pessoal do Instituto IP Roxo lá do Grupo Lobas, e à medida que a gente vai ouvindo, a gente vai elaborando, né, mentalmente as imagens que vêm aparecendo e vamos verificar qual que ficou mais marcada, qual que ficou mais forte na nossa mente, que será a nossa porta de entrada para compreender esta metáfora, certo, gente? Então vamos lá. A história é um pouco comprida, então talvez eu leve um pouquinho mais do que 5 minutos para contar. Vou me apoiar bastante aqui no livro, que eu também não quero deixar passar alguns detalhes que considero importantes, certo? Vamos lá! Houve um tempo que passou para sempre e que irá logo estar de volta, em que um dia corre atrás do outro, de céus brancas, neve branca, e todos os pontinhos ao longe são pessoas ou cães ou ursos. Neste lugar é muito frio, os ventos são muito fortes e as pessoas têm que estar sempre muito agasalhadas. Nada vem facilmente neste lugar. É tão frio que as palavras chegam a se congelar ao ar livre e que às vezes uma frase inteira tem que ser arrancada dos lábios e descongelada no fogo para que as pessoas possam entender o que foi dito. E nessa terra vivia um homem muito solitário. Ele era tão solitário e durante tantos anos que as lágrimas que ele chorava nesses momentos de solidão abriram abismos no rosto dele, criptas, fendas no rosto dele, de tanto que ele tinha chorado por ser solitário. Não é que ele tentava ser feliz, ele tentava sorrir, ele caçava, ele colocava armadilhas, ele dormia bem, mas ele sempre ficava sentindo falta dessa companhia, tá? E ele, de vez em quando, ele se lembrava de uma história antiga que tinham contado para ele, de que as focas em um determinado momento tinham sido seres humanos e que o único indício, né, desse tempo é que os olhos das focas às vezes parecem olhos de seres humanos, né? Porque tem aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. Então, ele um dia tinha caçado até depois de escurecer e quando, né, a lua subiu no céu, ele foi com seu barquinho remando e chegou numa enorme rocha, tá? E aí ele começou a ver movimentos lá em cima da rocha, umas sombras se movimentando. Então ele foi cada vez mais se aproximando lentamente, né? Remando baixo, sabe? Remando com o remo bem fundo para não fazer muito barulho, para se aproximar e ele viu lá em cima dessa rocha um grupo pequeno de mulheres dançando. Essas mulheres estavam nuas e elas eram lindíssimas e graciosas. Ele ficou embasbacado de ver a beleza e a graciosidade dessas mulheres dançando. Elas pareciam assim que tinham sido feitas com o leite da lua e a pele delas tinha um monte de pontinho prateado cintilando. E ele até ficou admirado, né? De por que ele ficou até confuso por que ele estava tão deslumbrado, mas é porque ele era solitário. E o que aconteceu foi que aquela solidão, aquele peso, né, que ele tinha no peito foi se aliviando à medida que ele foi observando essas mulheres dançar. E aí ele viu ali num cantinho um montinho de peles. E ele, num sobressalto, quase sem pensar, foi lá e pegou uma daquelas peles que estavam ali. Essas eram as peles de foca daquelas mulheres. Então, em um determinado momento, uma mulher deu um grito maravilhoso, quase como se fosse um canto assim de baleia chamando, né? Chamando algum ser marinho. E as mulheres começaram a ir nesse montinho onde tinha as peles, começaram a pegar as peles e vestiam. Então, elas vestiam a pele de foca e mergulhavam no mar. Uma a uma, elas foram vestindo a sua pele de foca e mergulhando de volta no mar. Mas uma delas, a mais alta, ficou procurando a pele e não encontrou. Era a pele que ele tinha pegado e escondido no casaco dele. E aí ela ficou ali, cadê a minha pele? Mas ele estava sempre recebendo algum estímulo, assim, o estímulo para roubar a pele. Ele não sabia muito bem ao certo por quê, e agora ele recebe outro estímulo, estímulo para ir falar com ela.
E ele também não sabia muito bem porquê, mas ele saiu de trás da rocha e chegou para ela e falou: mulher, case-se comigo, eu sou um homem sozinho. E aí ela fala: olha, eu não posso me casar porque eu sou de outra natureza, né? Eu não sou desse mundo aqui. Aí ele fala: casa comigo, e em 7 verões eu te devolvo a tua pele de foca. E aí você pode ficar ou você pode ir embora, como você preferir. Aí ela fica assim, né, indecisa, com aquele olho de foca que, né, parece olho de ser humano. E daí ela toma uma decisão, tipo, ah, tá bom, eu vou contigo. E dentro de 7 verões a gente toma uma decisão. E aí ela foi com ele, foi morar na casa dele e ao longo de um tempo eles tiveram um filho, tá? Deram o nome do filho de Oruk, tá? E era uma criança super ágil e a mãe então contava todas as histórias que ela conhecia lá do fundo do mar por Oruk. Então ela tentou, né, ela passava todo aquele conhecimento do fundo do mar para o filho. Só que aí, à medida que o tempo foi passando, a pele dela, a pele de mulher dela, começou a ressecar. E ela começou a escamar e depois a rachar. O cabelo dela começou a cair. Ela já não tinha mais as formas arredondadas dela, ela já não conseguia caminhar muito bem. Ela disfarçava, mas ela já não conseguia caminhar muito bem. E os olhos dela começaram a ressecar. Ela começou até a perder a visão e tinha que andar tateando assim para poder se mover. E as coisas estavam assim, indo dessa forma, até que um dia o Oruk, ele ouviu uma briga, gritos, né? Ouviu uma briga. E aí ele ficou ali escutando e ele percebeu que era o pai e a mãe, tá? A mãe disse, né? Você escondeu a minha pele de foca há 7 longos anos. E agora já estamos chegando no 8º inverno. Eu quero que me seja devolvido aquilo de que eu sou feita. Aí o marido responde: ah, você, mulher, você vai me deixar se eu te devolver a pele? Aí ela fala: eu não sei o que eu faria, só sei que eu preciso daquilo a que pertenço. E ele fala de novo: mas você vai me deixar sem mulher, você vai deixar o seu filho sem mãe, você é má. E sai, o pai sai. E ele pega a pele, né, e leva para algum lugar, ele sai com a pele. O menino, ele era apaixonado pela mãe, ele adorava a mãe, ele tinha medo de perder a mãe. Então, ele foi dormir só depois de ter chorado muito durante aquela noite. E daqui um tempinho que ele tá dormindo, ele começa a ouvir um chamado no vento. Oruk! Oruk! E ele começou a perceber que estavam chamando ele, aquele vento, e foi seguindo aquela voz, e foi indo até o penhasco, lá onde tinha as rochas. E aí ele foi todo, né? Quanto mais ele ia ouvindo Oruk. E o que aconteceu? Ele foi ouvindo que a voz vinha lá de baixo do penhasco, ele foi descendo de qualquer jeito, correndo para chegar até lá, porque a voz era familiar, né? Ele viu que tinha uma foca prateada, né, lá embaixo chamando ele. E quando ele estava descendo o penhasco, ele tropeça numa coisa que ele pensa que é uma pedra, mas depois ele vê que é uma pele de foca, tá? E aí ele viu que era pele, e aí ele sentiu o cheirinho da mãe dele. Ele reconheceu a pele da mãe só pelo cheiro, de imediato. Era como se fosse assim um vento de verão, o cheiro que vinha da pele para ele. E aí ele estava sempre, né? Sempre que ele se encostava naquela pele, ele sentia o amor infinito da mãe dele. E aí a foca prateada, que foi essa que fez esse chamado, voltou e mergulhou no mar, assim que ele viu que o Oruk tinha achado a pele. Aí o menino voltou para casa com a pele, né? Com ele. E quando ele chegou em casa, a mãe encontrou com ele e viu que ela ficou toda grata que o menino trouxe a pele e que ele também voltou em segurança. E aí ela começou a vestir a pele. E daí o menino: ai, mãe, não, por favor, não me deixa, não me deixa. E ele ficou com medo de perder a mãe, porque ela não ia ser a mãe dele, ela ia virar uma foca, né? E aí ela ficou naquela: ai, meu Deus, eu quero ficar com meu filho, mas também tinha alguma coisa que era mais velha do que ele e mais velha do que ela própria,
mais antiga até que o próprio tempo, que chamava ela para voltar para aquela forma de foca. E a criança chorando, pedindo para a mãe não ir, não ir, não ir. E aí a mãe então segura, né, o rosto do menino nas mãos e sopra para dentro dos pulmões do menino um alento doce. 1, 2, 3 vezes ela sopra pela boquinha do menino ar para dentro dos pulmões dele. Pega o menino no braço, vai correndo e se joga no mar, agora já com formato de foca, tá? E aí ela chega e nada lá pro fundo, onde é, né, o abrigo subaquático das focas, né? E eles estavam lá todos jantando e cantando e dançando e conversando. E aí aquela foca prateada, que era uma foca mais velha, chegou e perguntou: como que você tá indo lá em cima, minha filha? Aí a mulher foca respondeu, né? Eu magoei um ser humano. Eu magoei uma pessoa que deu tudo pra ficar comigo, fez tudo pra que eu ficasse com ele, mas eu não posso voltar pra ele porque se eu fizer isso, eu vou me transformar numa prisioneira. Aí a foca velha, né, pergunta: e o menino, o meu neto? Aí a mãe responde: olha, ele tem de voltar. Ele não pode ficar aqui porque não chegou o tempo ainda de ele ficar conosco. E aí ela chorou. E o avô chorou. E o menino chorou. Todo mundo chorou. Mas aí eles ficaram lá durante 7 dias, tá? Que foi o período, né, que ela precisou para regenerar todo o brilho do cabelo, do olho, da pele da mulher foca. E aí ela voltou a ter as formas arredondadas, ela voltou a nadar com agilidade, só que também chegou o momento de devolver o menino para a terra. Então o avô foca, né, e a mãe foca nadaram com a criança, né, até a superfície e colocaram o Oruque ali, então, delicadamente naquele litoral que era bem pedregoso, mas bem debaixo da luz da lua. E aí ela falou pro filho: eu estou sempre com você. Basta que você toque algum objeto que eu toquei. As minhas varinhas de fogo, a minha faca, as minhas esculturas de pedra. E eu sempre vou soprar nos seus pulmões esse fôlego especial para que você cante as suas canções. E aí a velha foca prateada e a filha beijaram o menino, depois se afastaram e nadaram mar adentro e desapareceram lá. E aí o Oruque foi, ao longo do tempo, crescendo. E com o passar do tempo, ele se tornou um famoso tocador de tambor, um tamboreiro. Também um cantador, um cantor, um cantador e um inventor de histórias. Então dizia-se, né, que ele tinha tudo isso, ele tinha se transformado nessa pessoa porque ele tinha, né, quando menino, sobrevivido a ser carregado pelo mar, né, e pelos enormes espíritos das focas. Então, de vez em quando, se pode se observar ele numas manhãs de névoa baixa, com o caiaque atracado e ajoelhado numa certa rocha lá do mar. Parece que ele está sempre conversando com uma foca fêmea, tá? Que frequentemente se aproxima dali. Muitas pessoas já tentaram caçar essa foca, mas nunca conseguiram, sempre fracassaram. E ela é considerada sagrada e dizem que apesar de ela ser foca, os seus olhos são capazes de retratar expressões, aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. É essa história, medite e nós voltamos depois com as interpretações aqui dessa simbologia. Beijo, gente!